Olá, bem-vindo ao canal Leuci Melo. Nesse vídeo eu vou mostrar como compilar usando o GCC no Linux Kubuntu. No vídeo anterior nós fizemos a instalação do Kubuntu aqui no VirtualBox, então agora eu vou acessá-lo aqui, startando a máquina virtual Kubuntu. Aqui ele carregou a tela principal, então vou digitar a senha e dar um Enter. Aqui toda vez que carrega nesse computador, essa máquina virtual, ele não carrega aqui corretamente. Então eu vou vir aqui, ó, se o seu acontecer também, aí você vem aqui nessa janelinha em visualizar e desmarca a opção modo tela cheia. Aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó, observe que aqui é a janelinha da máquina virtual, ó. Então aí você volta e manda visualizar novamente e agora modo tela cheia novamente, que aí ele vai corrigir. Certo, feito o procedimento, ele já está em modo tela cheia e observe que agora está correto aqui, ó, o menu está no lugar certo, está tudo espaçado aqui na tela. Então eu vou clicar aqui primeiramente, quando você acessar pela primeira vez, é bom você atualizar o sistema. Então você clica aqui, ó, nessa bolinha, vem aqui, ó, em console. Se não tiver console, é só clicar aqui, ó, e digitar console aqui, ó, console, com K. Ele vai aparecer para você clicar nele, aí você clica. Aí ele abre essa janelinha aqui, ó, esse aqui é o console. Então aqui você pode digitar comandos aqui dentro. Aí eu vou dar 2 cliques aqui em cima para maximizar. Aí observe que ele ocupa toda a área da tela. E aqui, ó, eu vou primeiramente fazer um ls. Observe que quando eu logo, ele já entra na minha pasta principal, que é da área de trabalho. Se eu der um pwd e der um enter, ele me mostra o caminho que está, ó, no caminho /home/linux, que é justamente o meu usuário é Linux. Aqui, se você tiver colocado outro nome de usuário, vai estar o nome de usuário seu aqui, ó. Então, dentro dessa área de trabalho, eu já posso fazer algumas verificações. Primeiramente, eu vou fazer a atualização do sistema aqui no Kubuntu. Nós fazemos da seguinte forma, digitamos sudo apt update. Primeiro esse comando dessa forma e dá um enter. Agora ele vai pedir aquela mesma senha que você configurou, que é a sua senha de acesso ao Linux. Aí só você digitar e dar um enter. Observe que a senha não aparece aqui, ó. Você digita e continua do mesmo jeito, sem mudar. Aí depois que você digitou a senha correta, é só dar um enter. Depois do comando dado, dei o enter e aí ele traz uma lista de tarefas que ele fez, algumas atualizações, e aí pode ter a necessidade de fazer o upgrade de alguns aplicativos que estão instalados. Então aí você já faz o comando também sudo apt upgrade e coloca um "-y" para aceitar tudo, e aí você dá um enter. Feito o procedimento, ele já faz o upgrade. Aqui no meu caso eu já tinha feito, então ele apareceu só essas pequenas informações aqui. Se você é a primeira vez vai fazer, ele vai demorar um pouquinho aí até atualizar tudo. E aí, aqui observe que ele pediu para eu dar o comando sudo apt auto remove. Quando ele pede esse comando, você pode digitá-lo sem preocupação. Sudo apt auto remove. E aí coloca "-y" para ele aceitar tudo e você pode dar um enter. Certo, feito o procedimento, nem sempre para você vai aparecer esse sudo apt auto remove. Mas se aparecer, você dá o comando e dá tudo certo. E aí, depois de finalizar aqui, você pode colocar um clear para limpar a tela. Aí ela limpa toda a tela e volta aqui no início. Aqui eu vou digitar um ls para ver as pastas que eu tenho aqui. Observe que eu tenho várias pastas, então eu vou criar uma pasta com o nome aula. Vou digitar mkdir, que é para criar a pasta, e vou colocar o nome nela, de aula. Vou dar um enter. Observe se agora eu dou um ls novamente, a pasta aula está aqui, ó. Antes ela não estava. Então agora eu posso acessar essa pasta com o seguinte comando, cd aula. Observe que o A está maiúsculo. Aqui eu posso dar um tab para completar e dou um enter. Observe que aqui, ó, ele tem o caminho igual em cima, só que agora ele tem aqui um /aula. Ou seja, eu acessei a pasta aula. Então se eu der um ls,
não tem nada dentro da pasta. Aqui dentro dessa pasta, eu posso criar também uma nova pasta ou qualquer outra coisa que eu quiser. A princípio aqui, eu vou criar a pasta mkdir linguagem C. Então eu vou colocar ling C. Não, vou escrever linguagem C. Desse jeito assim, ó. Vou dar um Enter. Agora se eu der um ls, tenho lá linguagem C. Vou dar um cd, linguagem C e vou acessá-la. Agora não tem mais nada. Dentro aqui eu vou criar um arquivo. Que eu vou colocar o nome. Para criar o arquivo eu vou escrever touch. Dessa forma assim. E vou escrever o nome do arquivo. Aqui eu vou escrever o nome do arquivo intro e ele vai ter a extensão C. Todo o arquivo da linguagem C, para você codificar, você coloca a extensão C, que é para identificar que ele é um arquivo de linguagem C. Então vou dar um Enter aqui e agora um ls. Observe que eu tenho o arquivo intro.c. Dentro dele não tem nada. Então eu posso... se eu quiser verificar o que tem dentro dele, eu coloco aqui, ó, cat, por exemplo, cat, e o nome do arquivo, intro, dou um Enter, não tem nada dentro dele. Se eu quiser adicionar alguma coisa, posso colocar, por exemplo, echo test, vamos ver se dá certo, e aí eu coloco esse tipo de informação aqui e coloco o nome do arquivo. Com isso eu jogo a palavra teste lá para dentro, vamos ver se dá certo. Agora eu coloco o cat, intro C e dou um Enter. Observe que dentro do arquivo intro eu tenho a palavra teste. Dentro desse arquivo intro eu tenho que escrever comandos da linguagem C para ele funcionar. E quando eu escrevo comandos da linguagem C, a partir desse momento eu posso compilar essas informações. A princípio está a palavra teste lá dentro. Vamos ver se tem como nós compilarmos esse arquivo só com a palavra teste lá dentro. Então, para compilar, eu escrevo GCC. GCC é o compilador da linguagem C. Esse compilador você pode baixá-lo da internet, instalar aqui no Linux e utilizá-lo normalmente. Eu acho que não está instalado ainda, mas eu posso fazer o teste assim mesmo. Vou colocar GCC intro.c e vou dar um Enter. Como eu disse, o GCC não está instalado. Ele aqui fala que o comando não foi encontrado, mas eu posso instalar com esse comando aqui. Então ele já me sugere que eu posso fazer a instalação. E é isso que eu vou fazer. Vou digitar sudo apt install gcc e vou dar um Enter. Aqui eu já posso colocar também um "-y", se caso ele pedir a confirmação, já fica tudo confirmado. O Y é de yes. Então eu vou dar um Enter aqui e ele vai instalar para mim. Certo, depois de um tempo funcionando, observe que não deu nenhum erro aqui, ó. E aí eu vou rolar aqui um pouco para cima para você ver o tanto de coisa que ele colocou, ó. Tanto de informação aqui, tanta nota, tanta tarefa que ele fez. Aqui, ó, foi dado o comando aqui e aí ele fez tudo isso aqui, ó. Então não é importante você entender isso agora nesse momento, não. Se você não tiver nenhum conhecimento no Linux, por enquanto é só digitar os comandos aí que vai dando certo. Então agora eu já estou com ele instalado. Então eu posso agora fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer um clear para ele limpar a tela. E agora eu dou um ls e agora um gcc e o nome do arquivo intro.c. Dou um Enter. Certo? Feito o procedimento, observe que ele já deu erro aqui para nós, porque eu tenho a palavra teste. A palavra teste não é um comando conhecido para que possa funcionar o arquivo intro.c. Então até aqui nós podemos utilizar dessa forma. Se você quiser pode ir fazendo os comandos aqui, utilizando um arquivo que edita direto pelo terminal, mas eu não acho interessante por aqui não. Então, por enquanto, nessa parte do terminal aqui nós vamos fechar. Então vou vir aqui, ó, dar um exit e dar um Enter. Pronto, aí eu saí do terminal, eu vou vir aqui, ó, agora novamente, e aí eu vou entrar por esse aqui, ó, pelo Dolphin. Se você observar, quando nós demos o primeiro ls lá, ele apareceu essas pastas aqui, né? Então aqui está a pasta que nós criamos, aula, observe que eu estou aqui no início, ó, se você clicar aqui, ó, você vai ver que está no caminho, Home Linux. Então ele traz aquele local que nós estávamos lá no
no terminal, ele traz aqui em formato de pasta, de desenhos, aqui por esse navegador, por esse gerenciador de arquivos chamado Dolphin. Então agora eu posso acessar aqui a pasta, dando 2 cliques. A pasta aula e aqui está a pasta linguagem C. Posso dar 2 cliques nela também. E aqui está o arquivo intro.c. Se eu tiver algum programa que lê arquivo.c, eu posso clicar com o botão direito nele aqui e vir em abrir com esse programa específico. Mas aqui eu não tenho instalado ainda. Tem só esse ocular que não é um programa para editar o C. Só que ele já vem com esse Kate aqui instalado. Ó. Se você observar, aqui tem o Kate. Ó. O Kate, ele é um editor de texto. Então, eu posso editar esse arquivo .c aqui através do Kate. Então, observe que ele já está com um padrão aqui, então é só dar 2 cliques, ó, e ele já vai abrir no programa Kate. Certo? Feito o procedimento, observe que ele abriu. Esse aqui é o programa Kate. Ó, se eu quiser, eu posso maximizar ele aqui, ó, já pega tudo da tela. Se eu der 2 cliques, ele volta ali. Ó. Eu posso minimizar isso aqui também, minimizar aqui, ó, e ele fica aqui na tela. Eu posso clicar aqui e ele volta normalmente. Então, aqui ele funciona tranquilamente, como o Windows, que é mais conhecido. Nessa parte aqui ele fica bem parecido com o Windows. Então, se você já é familiar com o Windows, vai ter facilidade nessa parte. Por isso que eu gosto dessa versão do Ubuntu, porque ele tem muita aparência ao Windows. Então, vamos lá. Aqui nesse arquivo intro.c eu tenho a palavra teste. Então, eu posso apagar essa palavra teste aqui, selecionando e dando um backspace. Apagou tudo. Agora eu venho aqui, arquivo, salvar. Ou então, eu posso apenas segurar o Ctrl e o S. E dar que eu falo Ctrl S. E aí ele salva. Feito isso, observe que ele trocou aqui, salvou. E agora ele está salvo. Então, agora eu posso compilar esse arquivo. Para eu compilar esse arquivo, eu posso vir aqui, ó. Eu estou dentro da pasta linguagem C, eu clico com o botão direito aqui e venho em abrir terminal. Ou então eu venho por aqui mesmo, ó, venho por esse local, console, e aí eu faço aquela navegação até chegar nessa pasta, aula linguagem C. E aqui dentro, se eu der o ls, o intro.c está aqui dentro. Observe que eu tenho um arquivo aqui e o terminal aqui. Eu posso colocar aqui no Linux um ao lado do outro. Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Então eu posso pegar aqui e colocar nesse canto aqui, por exemplo, o Kate, né? Parece que ele não está pegando aqui, ó. Ah, sim, consegui pegar no cantinho. Aí eu posso vir aqui e pôr o terminal de cá, ó. Pego no outro cantinho e arrasto para cá. Pronto, aqui agora eu tenho um e o outro. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Pronto. Deixa eu minimizar essa tela daqui. E aí tá aqui, ó. Eu tenho aqui o arquivo, onde eu posso editar o texto, e tem aqui onde eu posso compilar. Então vou vir aqui e digitar gcc intro.c e vou dar um enter. Feito isso, ele traz aqui o erro novamente, só que agora o erro é diferente daquele anterior, né? Aqui o que está faltando? Está faltando esse main. Então aqui, ao invés de ter teste, eu posso colocar main. Então, colocando esse main, eu vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui, ó, e aí eu só aperto para cima aqui na tecla de navegação lá do teclado, ele já carrega aqui o gcc intro.c. E aí eu dou um enter. Feito isso, observe que o erro aqui em cima era 1 e agora o erro aqui embaixo é outro, similar àquele do teste. Por quê? Porque a palavra sozinha main não significa nada para a linguagem C. Para o main valer alguma coisa, ele tem que ser escrito dessa forma aqui, ó, com parênteses. Feito isso, eu já posso utilizar. Então, eu posso dar um Ctrl S para salvar, venho aqui, ó, e compilo novamente. Observe que o erro já mudou novamente. Aqui ele fala que o int ele tem que ter um retorno. Na verdade, ele é um retorno do tipo int, então eu tenho que descrever o retorno aqui para ele. Então, como que eu faço? Observe aqui, ó, o main está esperando uma chave. Então, aqui na frente aqui eu coloco uma chave.
Se eu colocar agora, ele vai dar erro. Então eu tenho que fechar essa chave. Sempre que eu abrir uma chave, eu fecho essa chave. Agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. Então agora eu tenho main, tenho aqui uns parênteses que abre e fecha e tem a chave que abre e fecha também. Aí eu já dei o Ctrl S para salvar, é que eu posso vir e compilar novamente. Ao compilar, agora ele vai mudando o erro. Observe que aqui embaixo ele já não apareceu o erro. Não tem esse erro aqui do main, porque eu já coloquei aqui as chaves. Só que ele fala que é um retorno do tipo inteiro. Então eu tenho que definir aqui o tipo de retorno. Se ele é um retorno do tipo inteiro, então eu tenho que colocar int aqui. Se eu coloco o int aqui, eu tenho que retornar, porque sempre que eu retorno inteiro, eu tenho que retornar alguma coisa. Para não retornar nada, eu tinha que colocar void. Mas como ele exige aqui um retorno do tipo inteiro, então eu tenho que colocar int aqui. Retornando o int aqui dentro dessa chave, eu tenho que colocar um retorno e um número inteiro. Qual que são os números inteiros? Vai de 0 ao infinito. Então eu posso colocar aqui o 0, que não vai influenciar em nada, porque quando retorna 0 é a mesma coisa de não retornar nada. Então só vai suprir a necessidade do compilador pelo retorno, mas ele não vai retornar nada, porque ele vai retornar 0. Então assim eu resolvo esse problema que está dando aqui. Ó. Isso é a linguagem C. Então eu tô, aqui o GCC ele aceita fazer a codificação tudo numa linha assim. Ó. Eu posso fazer desse jeito. Não é certo. O legal é você separar, fazer indentação tudo correta. Mas por enquanto, só para você entender, eu vou fazer desse jeito. Então observe aqui que eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e compilar. Ó, ao fazer a compilação, aqui ele não aceita. Ah, aqui, ó. Tá faltando um pequeno erro aqui, ó. Toda vez que eu dou um comando na linguagem C, dentro das chaves, eu tenho que finalizar este comando com ponto e vírgula. Então, esse comando aqui, return 0, eu tenho que finalizar com ponto e vírgula. Isso na linguagem C. Em outras linguagens, algumas aceitam até sem o ponto e vírgula, como no JavaScript, por exemplo. Mas aqui no C não, ele exige. Então nós vamos colocar. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e agora sim vou compilar. Observe que ele compilou. Então vou dar um ls e aí ele cria um arquivo aqui, ó, a.out. Se eu quisesse colocar um nome nesse arquivo de execução aqui, eu colocaria aqui um "-o", se eu não me engano, e aí coloco o nome para o qual eu quero que ele crie um nome específico. Mas isso aí é só você vir aqui, ó, digitar, por exemplo, help gcc, dá um enter. Na verdade é o contrário, né? gcc help. Também não. Vamos ver aqui o que é. Eu acho que é assim, ó, gcc help. Aí, ó. Então agora eu escrevo gcc -help e ele traz as informações, ó. Vamos ver se aqui tem falando para colocar nome. Aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, ó, -o. E aí você coloca aqui, ó, o arquivo com o nome. Eu acho que é isso mesmo. Mas aí você dá uma lida a respeito disso aí. São coisas que talvez você nunca vai usar na sua vida. Isso aqui é nosso treinamento aqui para aprender programação, mas a teoria quase nós vamos falar a respeito. Se você quiser, pode acessar a teoria aí num livro de linguagem C que você vai aprender a teoria. Ou então ler sobre esse compilador aqui GCC. Mas vamos seguir aqui nossa aula. Então, nós temos aquele arquivo, que é aqui o a.out, que ele não está aqui mais. Então eu vou dar um clear aqui, para limpar. Vamos ver o que aconteceu. Ele não está aqui. Por qual motivo eu não sei. Alguma coisa aconteceu que tirou ele dali. Ah, certo. É porque eu digitei gcc help. E aí ele não cria o arquivo. Então provavelmente ele já deletou aquele arquivo lá também. Ele sobrescreveu e deletou. Então vamos colocar aqui o gcc ISO para criar novamente o arquivo. Vou dar um ls e observe que o arquivo está lá. Como que eu executo esse arquivo aqui? Observe que ele está verde. Aqui no terminal ele já mostra para nós que é um executável.
Então, para eu executar aqui no Linux, eu não vou dar 2 cliques nele nem mandar executar. Eu vou apenas colocar um ponto barra. Com isso, eu indico que ele é para ser executado. Aí eu escrevo o arquivo aqui, ó, a.out. A hora que eu escrevo esse arquivo, que é o nome do arquivo lá, eu dou um Enter. E aí ele executa. Como não tem nada aqui dentro da codificação, só tem o código de linguagem C, então ele não vai executar nada, ele só vai retornar 0 e pronto, sai do programa. Se eu quiser colocar que ele saia alguma coisa no terminal, eu tenho que colocar aqui dentro dessas chaves, ó. Então agora sim eu vou formatar aqui, ó. Observe que eu faço desse jeito aqui, ó. Então agora eu estou formatando o programinha. Então isso aqui tudo é o meu programinha. E aí em cima do return, não pode ser embaixo. Por que não pode ser embaixo? Porque aqui, ó, nesse ponto aqui ele retorna o programa. Então o que tiver para baixo aqui não vai aparecer. Só vai aparecer o que tiver acima. Então justamente por isso que eu tenho que colocar aqui acima. E aí o que eu posso colocar aqui? Eu posso, por exemplo, utilizar um comando chamado de printf. É a formatação referente à saída aqui no terminal pela linguagem C. Então eu vou colocar ele entre parênteses e também tem um ponto e vírgula no final. Feito isso aqui dentro, eu vou colocar uma aspas e fechá-la. Dentro desta aspas, onde abre e fecha, lembrando que são aspas duplas, aí aqui eu posso escrever alguma coisa. O que eu vou escrever? Hello World. Então, essa frase aqui, ó, Hello World, ela vai sair lá na tela. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e compilar novamente com o gcc intro.c. Vou dar um Enter. Ao fazer o procedimento, observe que ele não deu certo. Por quê? Porque ele pede para informar de onde você está tirando esse printf. E aqui na linguagem C, é tirado o printf dessa biblioteca aqui, que está em verde. Observe aqui, ó, que tem uma biblioteca verde aqui, ó, escrita em verde. Então, aqui tem o joguinho da velha, ó, que é o sustenido. Então, você vai copiar aqui, ó, do verde até aqui, ó, até esse joguinho da velha. Observe que aqui, ó, está selecionado essa parte. Aqui nesse console do Linux, do Ubuntu, eu posso fazer o seguinte: ao invés de eu pressionar e digitar e dar Ctrl C, aqui eu vou segurar Ctrl Shift C. Então eu faço isso, Ctrl Shift, aperto C e solto tudo. E aí ele vai copiar. Aí eu venho aqui, ó, em cima do int main, nesse ponto aqui. Aqui agora eu vou apenas colocar Ctrl V. E aí ele traz essa informação para cá. Eu posso também vir aqui e digitar, não tem problema. Mas eu já quis ensinar você como você faz para copiar alguma informação aqui de dentro do terminal. Então é Ctrl Shift C para copiar. Se você quiser printar essa informação aqui dentro do terminal, é Ctrl Shift V. Não é somente Ctrl V. Se você quiser apagar, é só apertar o backspace e ele apaga aqui a informação. Então agora eu já tenho aqui incluído. Observe que tem aqui para salvar. Então vou dar um Ctrl S. Ele salvou, sumiu aqui de cima o disquetinho. E aqui eu compilo novamente a informação. Compilei, provavelmente ele já gerou o a.out, então eu vou executá-lo aqui com ponto barra a.out. Vou dar um Enter. Feito isso, observe que aqui, ó, no início ele escreveu Hello World, mas só que aqui continuou o comando na frente da linha. Eu quero que o comando continue na próxima linha. Então eu venho aqui, ó, e dou outro comando aqui, ó, que é o barra invertida N. Esse comando faz com que como se o cursor aqui desse um Enter a partir do momento que ele terminasse o comando. Então ele vai dar um Enter e aí vai passar para a próxima linha. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui no arquivo, ele vai sumir daqui de cima. E aí eu venho aqui, compilo novamente. Toda vez que você editar o arquivo .c, você tem que compilar novamente. E aí você pode executar. Vou dar um Enter. E agora sim, ele executou. Quando chegou aqui, ele deu um Enter. E aí o comando foi escrito aqui embaixo do terminal.
Feito isso, então, você aprendeu como compilar usando o GCC aqui no Linux Kha Ubuntu. Em todos os Linux são assim? Não sei lhe dizer se em todos são assim, mas eu penso que na maioria ou em quase todos você pode fazer esse procedimento que você vai conseguir utilizar o GCC. Lá no Windows você pode fazer isso também? Eu acho que dá certo também. Basta você utilizar lá, ele tem lá no terminal lá do Windows, eu não lembro qual é o nome do terminal lá, mas você pode utilizar também. No Mac também, eu acho que tem o terminal que você pode utilizar o GCC. Então o GCC é prático, fácil de utilizar e bom para você aprender a programar usando a linguagem C. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.